Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. Isso mesmo, nós estamos fazendo aí uma viagem na Idade Média, falando um pouco de tudo, desde a destruição, né, do Império Romano, o início da Idade Média, o surgimento do sistema feudal. Nas últimas aulas falamos aí sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, o seu controle na sociedade, e hoje nós iremos abordar um assunto que quase você não vê por aí no livro de história, não sei por quê. Mas isso depende muito do professor, de não querer abordar o tema, porque não tem conhecimento, não tem profundidade, e também porque não pesquisa, mas é legal conhecer um pouco sobre o Império Islâmico. O assunto de hoje, nós iremos conhecer um pouco dessa civilização. O que foi o Império Islâmico? O que é o islamismo? Quem são as pessoas que representam o islamismo? Aonde se concentra a grande maioria do Islã e etc. Tá bom? Por isso que a aula de hoje vai levar você a conhecer um pouquinho mais dessa cultura, tá bom? Então, joga na tela. O que nós temos aí? Eu tenho o Império Romano, isso. Vamos saber aonde é essa Península Arábica e como se deu a formação do Islã, os princípios que é adotado pela essa religião e como que se deu a sua expansão ali no continente e também no mundo, como é que ela é vista hoje. E também iremos falar sobre a disputa pelo poder entre os xiitas e sunitas, ok? Infelizmente, quando eu estava... Isso, muito bem. Quando essa aula ela foi editada para levar até vocês, eu não pude colocar a imagem. Esse ano, 2024, eu visitei uma sinagoga lá em Curitiba, muito bonito. Eu tinha sempre essa curiosidade de poder de entrar numa sinagoga. E lá eu fui, né, a primeira vez na minha vida. Quando eu entro na sinagoga, você tem que tirar os sapatos. Então você caminha de meias, ou então descalço, por todo o ambiente. E tem toda a leitura que se faz. Aí eu conversei também com o Mohamed, que era um dos representantes daquela sinagoga. Conversei muito tempo com ele. Aprendi também um pouco, que eu vou passar para vocês, o que significa alguns termos. Pode filmar, fiz uma filmagem dentro da sinagoga, tirei fotografia com o Mohamed, que ele permitiu, sempre com os trajes originais de tradição deles, e tinha também vários Alcorões. Eu tirei foto de livro do Alcorão. E aí, claro que essa aula já tinha sido editada, mas eu prometo que nas próximas eu coloco essas imagens que eu fiz dessa sinagoga. Claro que no Brasil nós temos comunidades muçulmanas, são várias sinagogas espalhadas pelo Brasil, e alguns templos grandiosos, são poucos, mas eles são unidos ali para manter as suas tradições. Tá bom? Então, é interessante porque você acaba falando com mais propriedade, conhecendo um pouco mais dessa cultura e trazendo hoje para a sala de aula. Tá bom? Joga na tela. Vamos lá, então, para entendermos hoje o que é a península. Olha, península é uma região. Quando se fala Península Arábica e a formação do Islã, se deu aqui, senhores. Eu estou bem próximo ali do Mar Mediterrâneo. Não, na verdade, eu estou no Mar Mediterrâneo. Olha só aqui, ó, olha a ponta do meu lápis. Aqui é o Mediterrâneo. Bem aqui, ó, esse azulzinho aqui, ó. Opa, é que não deu. Ó, tá aqui o Mediterrâneo aqui, ó. Essa parte aqui é o Mediterrâneo, né? O Líbano está aqui, Israel está aqui.
Quando vocês estão percebendo a Península Itálica, a região que abrange essas principais cidades, é essa parte amarelada que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é a Península Itálica, a Península Arábica. Olha só as principais cidades: Medina, Meca, Tabu. Essa região é onde hoje, eu tenho aqui o Iraque, eu tenho aqui a Síria, eu tenho aqui o Irã, e essas terras, eu tenho aqui o Egito, o Sudão, e aí vocês irão observar quais são os países que compõem hoje essa área aí, tá bom? Olha aí. Cara, eu não sabia, mas essa aqui é Kaaba, que é uma rocha que, segundo a tradição, ela caiu do céu e, ao entrar em contato com o solo, ela fica preta. Kaaba, vejam só, assim como um religioso, um católico, ele tem a premissa de ir pelo menos uma vez na vida no Vaticano conhecer. Alguns poetas, eles falam, cara, é o seguinte, o homem, na sua essência, ele tem que ter um filho, né, constituir família, plantar uma árvore e escrever um livro. Os caras falam isso. A essência do homem é essa, né, ter família, plantar uma árvore. Isso é um poeta que fala, se não me engano, foi Guimarães Rosas. Ele fala isso. Eu já plantei várias árvores, eu tenho vários livros. E dentro da religião do Islã, todo e qualquer muçulmano, ele tem que ir pelo menos uma vez na vida conhecer Meca. Aí, o grande centro. Vocês sabiam que o Islã, eles tinham vários deuses, eles eram politeístas. E aí, claro que Maomé ele vai acabar com essas imagens que representavam vários deuses, e aí nós temos uma única concentração, que é essa pedra, que eles tanto consagram, respeitam, e as pessoas vão ali. Observe que todo mundo aí está descalço. Se você olhar assim rapidinho, parece pedras, parece um piso, mas não é. São as pessoas que estão agachadas, elas estão curvadas diante da pedra, grande símbolo para eles. E tem o protetor dessa pedra aí, a pessoa que cuida. O Mohamed, ele me deu a aula em relação a essa rocha, grande símbolo para os muçulmanos. Para o Islã, né? Olha só essa definição, para vocês nunca mais errarem. Olha só. Árabe é aquele que se identifica com a língua e com a cultura e os valores. Islamismo é aquele que segue a religião islâmica, cujo primeiro profeta é quem? Maomé. E muçulmano é sinônimo de islamismo. Por isso que falo que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Isso aí é fato. O Islã é a religião deles. E eles acreditam, claro, tem. Para eles, o principal profeta é o Maomé. E vocês vão entender quem é Maomé nessa aula também. Um pouco, claro. Eu não sou muçulmano, eu não sou árabe, mas por ter estudado história, aprendi um pouco sobre essa cultura. Veja comigo. A civilização islâmica, ela teve suas origens na Península Arábica. Aquele primeiro mapa que eu te mostrei lá na frente. A Península Arábica está entre a Ásia e a África. O norte da África, lá em cima. Tá bom? Essa Península Arábica, ela é extremamente quente e ao mesmo tempo seco. 80% do seu território é construído ou é habitado por deserto.
Por isso que quando existe o oásis, um local rico, fértil, é muito disputado. E aí acontecem as guerras. Habitada por diferentes povos, e esses povos, eles são organizados em tribos. Sabia? A Arábia, ela não tinha uma política unificada. Ela não tinha uma unidade. Ou seja, cada povo tinha lá a sua liderança. No século VII, portanto, esses povos uniram-se em torno de uma religião fundada por Maomé. Digamos que eu tenho 30 grupos, civilizações, mas grupos grandiosos, imensos, e que tinha lá também os seus deuses, as suas crenças. Maomé, ele vai conseguir, olha só a façanha, ele vai conseguir criar essa unidade, vai conseguir juntar todos esses povos, e vai criar uma essência de uma única religião, o islamismo. Através de jihad, jihad significa guerra santa, eles vão acabar expandindo seus domínios e vão criar um baita do império, o Império Islâmico. Império em termo, porque como fica entre Ásia e África, o tamanho da área que eles tinham e conseguiu essa união de vários outros povos, aumentou-se a área. Aí por isso que se fala império. Vamos lá. Vejam, senhores, olha esse termo, a Arábia pré-islâmica, ou seja, a Arábia antes de Maomé, tá bom? Viviam na Península Arábica os beduínos. Professor, quem são os beduínos? São os povos semi-nômades. O que é isso? É aquele povo que vagava pelos desertos. Dedicavam-se à criação de animais, sendo eles ovelhas, cabras e camelos. Vejam, senhores, que é uma condição que eles adquiriram para viver nesses ambientes. Tinham as suas cabanas, a água é um produto raríssimo, por isso que a ideia de se conservar os oásis, mas vagavam, saíam de um canto. É como se fosse um camponês, um vaqueiro que levava seu rebanho para um pasto rico, para dar de alimentar aos seus gados. Não vai ser diferente isso aqui. Os caras vivem da ovelha, da cabra, dos camelos, etc. Tá bom? Isso aí é a arábica pré-islâmica, antes do surgimento do Maomé. Os árabes urbanos já são um povo sedentário, que habitavam as cidades próximas ao litoral, questão de praia, ali no mar Mediterrâneo, no mar Egeu, no mar Cáspio. Dedicavam-se ao comércio, responsável pelas caravanas de camelo, que transportavam o produto do Oriente para o Mediterrâneo. E, cara, o Mediterrâneo vai ser o mar mais frequentado, mais explorado. O Mediterrâneo. Cara, tu não tem noção quanto equivale um tapete árabe. Tu não tem noção. Lá em Tiradentes, uma cidade aqui de Minas Gerais, que tem 11 mil habitantes, eu entrei numa loja, cada coisa linda. Uns baús e uns tapetes. E aí tinha um tapete lá, um tapete árabe. Cheguei com o moço lá e perguntei, quanto é esse tapete? Cara, a loja era de milionários. Sabe quanto tapete? R$26 mil. Eu falei, o que tem nesse tapete? Um tapete 2x3. Por que esse preço?
O moço falou, é árabe. Esse tapete é feito manualmente. Claro, quem sabe, compra, dá valor. Tem gente que compra? Tem. Tem muito mais caro, senhores. Tem gente que paga muito mais alto por isso aí. Tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo. Então o cara não sabe o que fazer com dinheiro, ele vai comprar. Ele valoriza. Por isso que os árabes irão se tornar grandes comerciantes. Tá bom? Olha essa imagem. Olha a vestimenta deles. E você vê um árabe desse tomando banho na praia? É de calça. Mas por quê? É a questão do não mostrar o corpo, é o pudor, a religião faz isso, né? Lá em cima ali eu tenho a torre que anuncia. Olha, eles oram 5 vezes por dia. Eles rezam. Tem um horário que eles acabam sempre se curvando para onde nasce o sol. É muito louco. E aí nós temos eles com os seus camelos, dromedários, camelos são diferentes, dromedário com camelo, tá bom? E tem corrida de camelo. Assim como no Ocidente tem corrida de tartaruga, corrida de cachorro, corrida de cavalo, são os esportes, eles também têm a corrida de camelo. Legal, né? Vejam só. Na cidade de Meca, foi construído um templo religioso chamado Kaaba, que é a casa de Deus. Lá, reuniu as divindades, vários deuses da Arábia. Na Kaaba encontra-se a Pedra Negra, que é um pedaço de meteorito. Acreditam que foi trazida do céu pelo anjo Gabriel. A crença deles, um meteorito. Aí tu vai dizer que isso é mentira? Tá pedindo para morrer. Por quê? Você está denegrindo a imagem. Da mesma forma que você tem a tua crença, eles também têm a crença deles. Então, hoje, em um mundo civilizado, existe o respeito. O que você tem é que entender a cultura. É mesmo? O anjo Gabriel que trouxe? Sim. Que legal. É você entender como é que funciona. Olha aí as orações. Os princípios do Islã. Ei, existe aquele horário, você pode estar fazendo o que tiver de fazer, mas no horário é de manhã cedo, meio-dia, 3 horas, 5 horas da tarde, são 5 vezes são 3 a 5 vezes por dia. Você para o que está fazendo, joga lá o teu tapete e você vai fazer as orações, né, a Alá. Olha que lindo a imagem. E aí, ó. O símbolo deles lá, que é a lua, né? Do Islã, os caras falam os turcos. Aí tem as mesquitas, nossa, os templos dele. Tem cada templo lindo pra caramba, olha. Arábia Islâmica. Maomé, ele viveu entre os anos de 570 a 632. É ele que vai ser o fundador do islamismo. Eu expliquei lá atrás. Ele vai conseguir unir essas tribos e montar uma única religião, que é a religião monoteísta, tá? Lembra-se que eles eram politeístas, também chamado de religião muçulmana ou religião maometana. O Maomé, ele nasceu em Meca, ele vai ser criado pelo seu avô. O avô dele era o guardião da pedra. Aquela pedra que o anjo Gabriel teria trazido. Tá? Devido às suas pregações, Maomé ele foi obrigado a fugir de Iatribe. Depois Medina, isso no ano de 622. Ele foge, porque existiam muitas religiões. Ele vai para uma outra cidade, e aí ele consegue se fortalecer, e ele volta a Meca e destrói todos as imagens sagradas que eles tinham.
Até então, o islamismo, os árabes, eles eram politeístas, tinham vários deuses. Agora vão ter um único Deus, tá bom? Essa fuga de Maomé para Yatrib é chamada de Hégira, marcando o início do calendário muçulmano. O calendário muçulmano, ele começa em 622 depois de Cristo. O calendário cristão, ele começa no ano 1, tá? Com o surgimento de Cristo e a morte dele também, no século I. Kaaba foi transformada num centro de orações e a crença politeísta, ela foi proibida. Olha o que o professor Lurismar falou, a crença politeísta, ela foi proibida. Hoje, em pleno século XXI, você tem o livre-arbítrio de conhecer outras religiões e até segui-las. Depende muito da tua crença. O que de fato você está procurando? O que você está necessitando? Ah, você nasceu católico e se transformou em evangélico. Pode? Pode. Se o que você procura é isso, ou você nasceu evangélico e se torna um bandista, ou espiritista, sei lá, você busca aquilo que te faz bem. Mas não é a questão da religião em si, é a espiritualidade que te traz esse conforto da tua alma e etc. Como é que é a doutrina islâmica? Olha, presta atenção, aluno. Olha como é que vai ser, presta atenção. O islamismo, ele prega a submissão total do homem à vontade de Alá, o Deus, Criador de todo. Você tem que crer que Deus é o único Salvador. Ponto. Se você for falar merda, tem um cara morto. Ah, isso aí, ó. Tanto é que o nosso mandamento do católico diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Não tomar o seu santo nome em vão. Comungar, guardar domingo de festa, honrar pai e mãe, não matar, não furtará, etc. Eu sabia disso, hoje esqueci. Olha lá. Islã significa submissão. Então, eu devo essa obediência. Aquele que tem fé em Alá é denominado de muçulmano. Eu acredito em Alá. Então, eu falo Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo é para o Ocidente. O Alá vai ser para o islamismo. Tá? Outros falam Yeshua, já é o evangélico, de Jesus, né? Yeshua, né? Yeshua. Eu falava de Yeshua, Yeshua, né? E para quem vai falar Iemanjá, já é do lado da Umbanda, né? E etc. Então tem isso. As pessoas buscam essas crenças. Não parou por aí, não. Olha só. Os princípios básicos do islamismo. Aprenda aí, aluno. Olha aí. Crer em Alá, o Deus único, em Maomé como seu profeta. Mas eles acreditam em Jesus. Acreditam. Eu conversando com o Mohammed, ele estava me falando, não, profeta é uma coisa, Jesus é outro, né? Olha só. Fazer 5 orações por dia. E aí? Hoje, no mundo ocidental, você mal faz uma? Só quando você está aperreado que você lembra de Deus. Ah, Deus me ajuda. Eu estou passando por dificuldade, não sei o quê. Os caras não. Seguem a risca. Tá? Olha aí. Ser generoso e dar esmola. Dar esmola para ele é ajudar. Lá em Balneário Camboriú, nos semáforos, se você olha para o semáforo, está escrito: não dê esmola, dê oportunidade para as pessoas. Lá não tem mendigos, morador de rua. Incrível. A chamada Dubai brasileira. Louco, né? Cumprir, jejuar no mês do Ramadã. Gente, isso é muito sério.
Os caras levam muito a sério. E, por incrível que pareça, no século XXI, isso acontece. Tá? E por último, pelo menos uma vez, antes de você morrer, tu tem que ir a Meca. Conhecer. Para o católico, é ir no Vaticano. Né? Eu passei no templo da Assembleia de Deus, da Universal, lá em Curitiba. Uma igreja monstra. E lá em cima o Hélio Ponto, onde o Edir Macedo ele desce. Eu passei lá em São Paulo, no Salomão, o Templo de Salomão. Fica lá na 25 de março. Coisa incrível também. Mas são os templos das religiões, né? E aqui, nesse princípio islâmico, ele leva muito, muito, muito a sério. Vejo mais. O Alcorão, por exemplo. Eu vi um Alcorão, eu peguei no Alcorão, mas eu não li porque eu não sabia ler árabe. Contém instruções que contribuem para a preservação da ordem social e interesses do comerciante. Proíbe os fiéis de comer carne de porco, consumir bebida alcoólica, praticar jogos de azar. O roubo é severamente punido. Você rouba, corta-se a mão. Roubou novamente, corta-se a outra. Recidindo no roubo, a terceira vez, é morto. A punição pega. A poligamia e a escravidão é permitido. Então, eu como homem, eu posso ter 2, 3, 4, eu posso ter um harém de mulheres. Desde que não deixe nenhuma delas passar fome. É permitido. A escravidão é permitida? Ainda é permitida. Para eles, sim. Que estão os seus afazeres. Então, mas isso aí é a crença deles, é a civilização deles. Olha a expansão do Islã de Medina, olha só para onde eles vão. Inclusive para o Brasil. No Brasil temos várias mesquitas, vários templos. Até a morte de Mohammed, aí pelo califado ortodoxo, pelo califado omíada e pelo abásidas. A expansão, hoje o mundo teve. Antigamente, olha só que ironia, aluno. Antigamente, aqui a Itália, Roma, né, o grande centro, saía daqui através da cruzada para poder atacar o Islã. Porque era terra sagrada, onde tinha o centro de sepulcro, etc. Hoje não. Hoje eles estão em todo o planeta. Aí, ó. O que antes fizeram essa linha, hoje, olha só, o mundo inteiro nós temos isso. Maomé, através da religião, ele criou um estado teocrático, governado no poder divino. Poder divino. Após a morte de Maomé, passou a ser governado pelos califas. Daí o termo califados. Então, os califas, eles são como sucessores do profeta Maomé. Ele obtém o poder religioso, político e militar. Percebe? Até a imagem de Maomé é proibido de fazer. Não é permitido. Teve uma vez, vem para mim aqui, me manda aqui. Teve uma vez que um cartunista francês, ele desenhou Maomé. Na semana que ele desenhou Maomé, houve uma invasão no editorial, no jornal, os caras foram mortos. Aí começou a haver uma grande perseguição o Islã, que não gostam, que foram ridicularizados, os caras mataram os jornalistas franceses e aí virou uma crise mundial. Isso foi recente, não tem 10 anos que aconteceu na França. Por causa de quê? Aqui no Ocidente tem essa ideia de fazer brincadeira, meme, charge. Com eles, não façam isso. A coisa pega. Continua na tela. Vamos lá. Os caras levam muito a sério. Com a expansão do islamismo em direção ao sul da Europa, durante o século VII, o confronto entre árabes e cristãos foi inevitável, com grande atrito por questões religiosas, tanto Portugal como também Espanha. Eles acabam expandindo para aquela região. A primeira fase foi a conquista de Pérsia,
Síria, Palestina e Egito. Já a segunda fase, a dinastia dos califas omíades. O califado ele tornou-se uma monarquia e era hereditária, com sede em Damasco. E dizem que Damasco é muito lindo. Um dia eu chego lá. Eles conquistaram China, a África e a Península Ibérica. O avanço árabe aos sarracenos, que são muçulmanos, ao reino dos francos, foi barrado por Carlos Martel, que nós vimos na aula passada, na chamada Batalha dos Poitiers, em 732. Bem aí, né, aluno? Longe pra caramba. A terceira fase, a dinastia Abásida, ela foi marcada pela ascensão dos persas, rumo ao quê? Ao mundo islâmico. A sede do Estado Islâmico vai ser transferida para onde? Para Bagdá. E hoje estamos aí, o Estado Árabe, né? A disputa pelo poder começa, olha aí, entre xiitas e sunitas. Ainda tem isso. De um lado, eu tenho aqueles que representam os xiitas e do outro lado, sunitas. Aqui no Brasil, se não me engano, xiitas, as sinagogas que nós temos aqui, né? As mesquitas, negócio. Após a morte de Maomé, a religião islâmica não conseguiu manter a sua unidade. Maomé teria unido, né? Unificado lá atrás. Dividiu-se em diversas seitas. Dentre elas, podemos destacar sunitas e xiitas. Sunitas, eles defendem que o chefe do Estado muçulmano, que é o califa, ele deve reunir sólidas virtudes morais, honra, respeito pelas leis e a capacidade de trabalhar. A lei do Alcorão aceita como fonte de ensinamento religioso as sunas, que é livro que reúne um conjunto de tradições recolhidas com os companheiros de Maomé. Por outro lado, os xiitas, eles defendem que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupado por um descendente legítimo de Maomé. Hereditário. Ou com ele aparentado. Afirmam que o chefe da comunidade islâmica, o imã, é diferente e inspirado por Alá. Todos os fiéis devem obediência incondicional ao imã. Aceitam somente o Alcorão como fonte de ensinamento. Aí, vai haver rachadura entre eles também, tá bom? Olha aí as suas tradições, fazendo suas orações. Observem, todos estão descalços. É uma falta de respeito você entrar calçado. Você não entra calçado. Eu fui nessa sinagoga, lá em Curitiba, eu tive que tirar o sapato para poder entrar. Porque tudo é muito limpinho, é tudo no tapete. Um detalhe, só homem, tá? Mulheres não têm participação. Agora estava votando uma liberdade para que as mulheres pudessem visitar os estádios. Não pode. Mulher, quando vai sair da rua, ela tem que estar acompanhada com o filho, com a outra pessoa. E com a burca. Não pode sair sem essa vestimenta. O véu também, mas a burca é aquele vestido pretão, que é telado. Ela não pode mostrar o corpo dela para a sociedade, a não ser só para o seu esposo. Tem toda uma tradição. Louco, né? Agora, claro que o véu também, aí as mulheres começaram a participar de escola, de universidade, aí começou a Revolução Islâmica, né? Mas quer saber mais, aluno? É só você clicar nesse link e aí o Império Muçulmano, que foi escrito aí pela Maria de Deis Freitas Custódia. Feito isso, daqui a pouco, cadê? Vem para mim. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí não, é rapidinho. Tchau, tchau.